Bem-vindo ao projeto Controladoria na Veia. Eu sou o professor Alex Magalhães e estou convidando você a participar desse projeto, onde o meu objetivo será transmitir cursos, gerar conhecimento de forma rápida, simples e direta, principalmente porque nós vivemos hoje num mercado extremamente dinâmico e as informações precisam ter fundamentos, obviamente, mas precisam estar pautadas com uma certa precisão e que possa ser, né, utilizado para tomadas de decisões de forma bastante ágil, ok? Então, o intuito desse meu projeto é utilizar ou apresentar para os gestores ou para os donos de empresa ferramentas que existem na controladoria, né, que a controladoria se utiliza para gerar, né, gerar a empresa, gerar o negócio de forma bastante técnica e usando ferramentas aí para dar ou para apresentar ou, né, acompanhar, monitorar o desempenho da empresa, seja do ponto de vista operacional, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estratégico, ok? E eu escolhi como primeiro curso nesse projeto lançar um curso que chama Análise das Demonstrações Financeiras. E por que eu estou lançando já esse curso? Porque é importante que toda empresa, todo gestor, né, todo empreendedor tome decisões de onde ele vai estar direcionando o rumo da sua empresa, tá? Pautado, né, ou calçado nas informações financeiras, nas suas próprias informações financeiras, de maneira técnica. Então aqui, o que nós temos? Nós teremos aqui a apresentação de um conjunto de ferramentas que, ao ler, né, esse conjunto de ferramentas, tá, de maneira, vamos dizer assim, geral, tá, você consiga dar um diagnóstico para a sua empresa ou para o negócio e verificar qual é a sua saúde financeira, qual é a sua saúde econômica e tomar decisões em relação ao que a empresa vem passando, né? Se ela quer fazer novos investimentos, se ela quer tomar recursos, ou se a empresa quer adquirir uma outra empresa, um outro negócio, enfim. Tá? Tudo isso a gente consegue com essas ferramentas que são usadas na análise de demonstrações financeiras, que está dentro de controladoria, tá? Consegue tomar aí essas decisões com essas visões mais técnicas aí, ok? Então, como eu falei, esse curso ele vai ser um curso muito pautado como eu posso dizer assim, na informação ou na transmissão de informações de maneira simples, de maneira direta, de maneira objetiva, né? Para que não seja tomado muito tempo aí durante o aprendizado, tá? Então isso tem que ser assimilado muito rapidamente. O que nós temos aqui então, já para começar aí a nossa aula, tá? É o quê? É falar aí da introdução. A nossa primeira aula a gente vai falar aí, né, da introdução, de qual é a importância, para que serve, onde é aplicado a análise de demonstrações financeiras, ou para quem, né, gosta de falar, a análise das demonstrações contábeis, ok? Esse curso, tá? Esse curso, ele é voltado para aqueles profissionais, tá, que tenham já um conhecimento básico em contabilidade, que conheçam aí a estrutura de um balanço, ok? Apesar que durante o nosso curso nós vamos aí, obviamente, recobrar aí, né, relembrar aí os conceitos e as estruturas para facilitar as leituras e os entendimentos com relação aos indicadores que a gente vai estar utilizando, com relação às ferramentas que nós estaremos aplicando aí, tá ok? Então, basta a gente começar aqui, justificar o curso, dizendo o seguinte: toda e qualquer empresa, quando ela é aberta, quando ela é fundada, ela pega e tem como objetivo principal gerar lucro, gerar recursos, gerar riquezas. Os sócios, os acionistas, tá? A sociedade, enfim, tá? Ela abre uma empresa com esse objetivo. E até vou falar para vocês, organizações, né, vamos dizer assim,
cunho filantrópico, né, elas também precisam gerar riquezas, elas também precisam gerar recursos, né, com a sua própria infraestrutura. A diferença é que essas organizações, né, essas instituições filantrópicas, elas geram recursos que serão autoinvestidos dentro da sua estrutura. Não será distribuído para algum sócio ou para algum acionista, né, porque não tem. Então ela vai reinvestir, ela vai utilizar desse recurso gerado pela sua própria operação. Tá ok? Então, seguindo aqui, né, com as nossas lâminas, quando a gente pensa, né, que na empresa, os seus objetivos, a primeira palavra, então, é o lucro. Tá? Então, o lucro é o nosso objetivo principal em fazer essa avaliação financeira, em fazer essa avaliação econômica para verificar se a empresa realmente ela tem ou ela está operando de forma saudável e proporcionando, produzindo essa riqueza, produzindo esse lucro para os sócios, acionistas ou para a própria empresa. Tá? Quando a gente fala de analisar informações, é muito importante destacar esses aspectos, né? Esses 3 aspectos aqui que estão voltados para a qualidade e a velocidade da informação gerada. Então, quando nós falamos aqui em analisar uma empresa, claro, as demonstrações, né, financeiras, as informações obtidas, elas não podem ter uma idade muito avançada. O que eu quero dizer com isso? Se você vai pegar o balanço de uma empresa, que ele tem já como idade 2, 3 anos para trás, e essa é a única informação que você tem, ela não terá aí, vamos dizer assim, uma utilidade muito estratégica e muito precisa. Por quê? Porque já se passaram 2 anos, já se passaram 3 anos. Então, isso não vai adiantar muito, porque nesse intervalo, né, pode ter acontecido muita coisa na empresa ou no cenário econômico. Então, é sempre importante, né, que a gente tenha aí como informação a mais recente possível. Podemos pegar informações mais antigas? Podemos, mas com o objetivo de fazer uma comparação. Tá? Vamos imaginar que pegamos aí uma informação recente de 2023 e nós estamos no ano de 2024, e aí a gente pega essa informação que, entre aspas, é recente, né, já do ano passado, e comparamos com 2022, com 2021, né, então fazemos uma comparação com anos anteriores ou com exercícios anteriores, ok? Outro ponto que é importante destacar aqui é o seguinte, problemas com essas informações na hora de gerar elas internamente. Essas informações elas têm que apresentar uma credibilidade, tá? Então, o que é essa credibilidade? Ela esteja sendo produzida, ela esteja sendo gerada, respeitando, por exemplo, todas as normas contábeis, tá? Para que você tenha segurança e credibilidade de examinar aquelas informações, aquele relatório financeiro, aquele balanço. Outro ponto aqui, com relação ao planejamento estratégico, no momento do processo de gestão, onde são definidos os objetivos e as metas traçadas de forma qualitativa e quantitativa, tá? Em relação ao processo e orçamento daquela empresa. Por que isso? Para a gente entender que isso tem que ter, vamos dizer assim, um processo padrão, tá? Que tenha aí, né, que garanta aí, né, uma uniformidade na geração dessas informações, e que isso seja pautado também por orçamentos, tá? Para que você tenha também uma comparabilidade se está sendo cumprido com aquelas metas, né, com aquele orçamento que foi estipulado para a empresa atingir os seus objetivos. Tudo isso vai permitir uma visão geral da empresa, uma avaliação da sua solidez com relação à capacidade de pagamento, liquidez, né, a estrutura financeira, e permitir também uma avaliação constante, tá, da imagem que a empresa também está transmitindo para o mercado, ou seja, de uma empresa sólida, de uma empresa saudável, de uma empresa bem gerida. Por quê? Porque os gestores estão acompanhando todos esse desenvolvimento através de o quê? De instrumentos, tá, de gestão,
de instrumentos de monitoramento. Tá? É como se você tivesse, a empresa fosse um grande avião, um grande Boeing, e ela tem lá todo um conjunto de instrumentos que vai norteando a direção, né, que ela está tomando, a altitude que ela está tomando, a velocidade que ela está seguindo e garantindo que ela vai chegar no seu objetivo. É isso. Tá? Esses instrumentos que a gente vai estar falando aqui ao longo do nosso curso é justamente isso, fazer com que a empresa alcance os seus objetivos de maneira segura, de forma sólida, né, e sustentável. Tá? É esse o objetivo desse curso aqui. Bom, seguindo aqui, quem é que tem interesses nas demonstrações financeiras de uma empresa, tá, em relação as informações que a gente pode gerar aqui? Bom, a gente tem um termo muito conhecido aí no mercado que é os stakeholders, que são usuários internos e externos, tá, da empresa. Então, esses stakeholders nós podemos relacionar aí funcionários, fornecedores, clientes, instituições financeiras, concorrentes, investidores, os diretores, acionistas ou gestores da empresa. Tudo isso para quê? Por exemplo, do ponto de vista dos diretores, eles querem acompanhar o desempenho econômico e financeiro da empresa, né? Porque eles têm aí que responder, por exemplo, aos sócios, ao grupo de acionistas, os funcionários, para ter, de repente, segurança de estar trabalhando numa empresa que tem uma ótima saúde financeira. Afinal, o funcionário precisa receber o seu salário, ter os seus benefícios. Fornecedores que, de repente, querem incrementar aí a relação, né, comercial e não só vender, mas numa condição à vista ou vender em condições a prazo com maiores volumes, com maior escala e ter essa segurança de que vai receber. Clientes, é importante clientes, por quê? Porque às vezes um cliente ele pode estar contratando uma empresa, um serviço ou um produto que ele vai ser entregue ao longo de um determinado período, ele não vai ser entregue de imediato, ele vai ser, por exemplo, construído, né? A gente tem aí, por exemplo, prédios, indústria civil, a gente tem aí, por exemplo, a indústria náutica, né? A indústria que envolve aí a parte de produção naval, né? Então, assim, isso leva tempo, aviões, né? Não é algo que está disponível em um estoque. Então, o cliente vai comprar de uma empresa, ele quer saber como essa empresa, dependendo desse produto, né, se a empresa é saudável para entregar. O governo, claro, né, o interesse principal é fazer o quê? A sua arrecadação, né, a arrecadação tributária. Instituições financeiras podem ser desde o ponto de vista de ofertar produtos para investimento, como também ofertar produtos de crédito, né, os sindicatos, para poder negociar, por exemplo, aí, reposições salariais, concorrentes, né, que tomam como empresas aí referência, né, informações financeiras para também nortear o seu negócio, né, num nível de excelência. Tá? Investidores, a gente tem, por exemplo, a Bolsa de Valores, né, que tem empresas lá de capital aberto, você quer comprar ações de uma empresa, vamos analisar a situação econômica e financeira dessa empresa e se ela é uma empresa promissora, que você possa investir o seu dinheiro, tá, num curto, médio ou até num longo prazo, mas para isso você tem que entender se a empresa ela está, né, numa condição financeira e econômica, né, que te garanta essa segurança. Tá? Quando nós falamos aqui das informações contábeis, né, para seus usuários, seja internos e externos, a gente tem 4 itens aqui que a gente precisa destacar. Tá? Primeiro, a confiabilidade, tá, dessas informações, ou seja, a veracidade e a consonância que essas informações estão respeitando os princípios e as normas contábeis. Por isso que tem muitas empresas aí, principalmente de capital aberto, que elas são auditadas por empresas terceirizadas, ou seja, auditorias externas. Tá? Tempestividade, a informação contábil ela precisa estar pronta num tempo hábil. Como eu falei anteriormente, não pode ser algo que tenha sido gerado há 2, 3 anos atrás, tem que ser algo recente. Tá? A compreensibilidade,
ou seja, a clareza dessas informações, como elas estão dispostas de forma clara, né, sucinta, né, transparente, para que seja de fácil entendimento o que está sendo gerado de informação ali. Comparabilidade é aquilo que eu falei, você pode até ter aí informações de 2, 3 anos, mas que sejam apenas utilizadas como referência para comparar com as informações recentes ou com as informações atuais, ok? A gente fala aqui então, tá? Nesse universo que a gente diz aí sobre os usuários externos e internos, a gente tem então as informações contábeis, ok? Que são as demonstrações, né, os relatórios, essas informações que vão, né, atender usuários internos, como também usuários externos, que são quem? Investidores, clientes, instituições financeiras, conforme a gente viu naquele outro slide, tá? A quem, né? E quem são os stakeholders, os usuários interessados nessas informações. E de uma maneira geral, órgãos governamentais, mercado financeiro, sociedade e outros interessados que possam estar surgindo aí, né? Que possa ser para estudo ou para acompanhamento, né, de um determinado ramo de atividade da empresa. Tá ok? Bom, como eu falei, esse curso ele é direcionado para profissionais que já tenham um conhecimento básico sobre contabilidade e entenda quais são os relatórios, né, que a contabilidade gera para poder fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de análise. Mas já posso informar a você que está aí assistindo o seguinte, que a gente vai usar basicamente dois tipos, né, ou dois relatórios. Um relatório que é o balanço patrimonial e o outro relatório que é as demonstrações de resultado do exercício. Mas, né, não é descartando a importância dos outros relatórios, né, que a gente precisa aí compreender, né, quais são esses outros, tá? Então, as demonstrações contábeis, ela compreende balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, que serão aí, né, a nossa matéria-prima para fazer a análise das empresas, análise de demonstrações financeiras, e aí, claro, né, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração de valor adicionado, notas explicativas, né, em relação às demonstrações contábeis, que a gente fala sobre a clareza, né, relatório de administração, né, o que os gestores encontraram e acharam, né, em relação a essa análise, um parecer do Conselho Fiscal e parecer de auditores independentes, né, se for empresas aí, por exemplo, de grande porte ou até mesmo empresas de médio porte que estão aí, né, interessadas em ter o máximo de transparência possível em relação aos seus dados financeiros. Tudo isso a gente está lembrando que está pautado numa lei, né, que é a lei das SAs, que é a lei 6.404 de /76, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui, né, do balanço patrimonial, aquilo que eu falei para vocês. Para você, tem que ter aí um conhecimento básico sobre contabilidade, tá? E o que é esse conhecimento básico? Entender que no balanço patrimonial nós temos um lado que representa o ativo da empresa, o outro lado que representa o passivo da empresa, e esse lado do passivo da empresa é onde se origina recursos que serão aplicados do lado do ativo. Tá? Esses recursos podem ser recursos próprios, né, que são aí recursos, né, gerados pelos sócios da empresa ou acionistas, e pode ser recursos de terceiros. Tá? A gente vai entender bem melhor aí, avançando com o nosso curso aqui, com a nossa aula. Tá? Então aqui é uma estrutura de um balanço patrimonial. A gente tem a estrutura também de uma demonstração de resultado de exercício. Tá? A demonstração de resultado de exercício, ela vai apresentar informações em relação ao que? A operação da empresa, que começa desde as suas vendas, o seu faturamento, e vai aparecer lá os gastos, custos, as despesas, os impostos incidentes sobre o resultado ou sobre a operação, e o resultado final da empresa, né? O resultado final do exercício, que pode ser com lucro ou com prejuízo. Tá? Mais adiante, nós temos aí outras demonstrações, né, que também são importantes, mas que a gente não vai efetivamente usar como matéria-prima para esse nosso curso, né, que é a demonstração dos fluxos de caixa,
tá? Que pode ser pelo método direto ou indireto, onde, né, pega-se todo o recurso, todo o lucro, né, que a empresa gerou, o caixa gerado que a empresa gerou, e vai deduzindo aí, né, algumas informações para saber, né, a variação e o fluxo de caixa que foi gerado, tá, em cada período que a empresa gerou nas suas operações. Ok? Bom, aqui a gente tem demonstração da mutação do patrimônio líquido, que é entender aqui que a empresa ela nasce com, né, o seu primeiro recurso, que é o capital social. E ao longo do tempo, quando ela gera também lucro, esse lucro ele primeiramente vai transitar pelo balanço patrimonial para depois, caso seja necessário, ser distribuído para os acionistas ou para os sócios. Então aqui ele vai trazer o que nesse relatório? Na verdade, toda a mutação, ou seja, toda a dinâmica, caso haja, né, distribuição ou não, né, dos lucros da empresa, ou até mesmo captação ou não de recursos de sócios acionistas para dentro da empresa. Tá? Bom, temos aqui a demonstração do valor adicionado, tá, que também vai se utilizar de algumas informações para calcular esse valor. Tá? Aqui nós temos um parecer, né, da alta administração. Então, assim, são notas explicativas que podem estar sendo compostas pelo parecer da administração, pelo parecer do Conselho Fiscal e também por um parecer de alguma auditoria independente. Tá? E aí, se tiver, né, alguma informação, principalmente da auditoria independente, onde ela pode citar ressalvas, e quando houver alguma ressalva, isso pode ser de caráter mais preocupante. Por quê? Porque isso está dizendo que, olha, a empresa ela não respeitou em determinado momento ou em determinado lançamento as normas e os procedimentos contábeis. Né? Então ela não pode atestar que existe uma total veracidade nas informações que estão compondo aquele balanço, né? Aquela demonstração, né, de resultado do exercício ou aqueles relatórios, né, financeiros que a empresa produziu. Ok? Bom, a gente tem então aqui, como eu falei no início da nossa primeira aula, né, da nossa aula introdutória, o seguinte: olha, a análise das demonstrações financeiras ela tem aí como principal, né, instrumento técnicas, né, para fazer uma análise comparativa, tá, que seja de forma horizontal, né, e vertical, e a gente vai entender isso na próxima aula, onde a gente tem aí análise de índice e de quocientes, tá, para saber se a empresa vem apresentando um bom desempenho, né, dentro das suas operações, e entender também como é a dinâmica do seu capital de giro, se é um capital de giro que é oriundo da própria empresa ou se ela está utilizando capital de terceiros, e qual o impacto disso e se isso é bom ou não, se é positivo ou não para a operação da empresa. Tudo isso para que se possa tomar decisões em relação aos objetivos, em relação ao planejamento, em relação à estratégia da empresa, à estratégia do negócio, ou seja, dar rumo, né, aos negócios e entender se esse rumo realmente ele será atingido. Tá, ok? Bom, ficamos por aqui nessa primeira aula, né, como uma aula introdutória, e a gente vai seguir na próxima aula, né, falando sobre aí análise vertical e análise horizontal das demonstrações financeiras de uma empresa. Tá, ok? Então, por enquanto, muito obrigado e até a próxima aula.